piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um sujeito estava no fundo do boteco triste, arrasado, com um copo de bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega até a mesa do sujeito, pega o copo e bebe a metade da bebida e ainda joga o resto na cara dele. Fala alguma coisa, cachorro! O sujeito responde: hoje é meu dia de azar mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora porque acabou a energia e eu tive que descer 15 andares pela escada. Eu fui sair da garagem e o pneu do meu carro estava furado. Perdi meia hora para trocar o pneu, saí com muita pressa e acabei batendo o carro no poste. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei minha mulher na cama com um amante. Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara e acabei apanhando feio. Fui tomar um banho e levei um puta choque. E para acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui, na minha, me preparando para me suicidar. Me chega um idiota e ainda toma todo o meu copo de veneno. Um sujeito trabalhou duro o dia todo, fica suado, vestido com seu terno e gravata. Ele estava voltando para casa a pé e vê um caipira deitado numa rede, com um capim no canto da boca, na maior folga. Um sujeito não resiste e diz: o senhor sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? O caipira, sem nem se mexer, passa o capim para o outro lado da boca e responde: olha, a inveja também é. A mãe do Joãozinho estava com as amigas na sala de sua casa quando o moleque entra e grita: Mãe, quero mijar! A mãe, muito encabulada, leva o filho para o banheiro e diz: Joãozinho, não é assim que se pede para ir no banheiro, né? Quando você quiser mijar, diga que quer assobiar, tá? No fim de semana, Joãozinho foi para a casa de seus avós e de madrugada ele acordou e falou para o seu avô: Vô, eu quero assobiar! Mas Joãozinho, já é muito tarde. Você vai acordar a sua avó? Mas vovô, eu preciso assobiar! Então tá bom, Joãozinho. Assobia aqui no meu ouvido. 2 amigos haviam se casado e se encontram dentro do supermercado. Começam a conversar e se esquecem do tempo. Depois de um tempão proseando, eles se dão conta que se perderam das esposas e precisavam encontrá-las. Um dos amigos então pergunta: como é a sua esposa? O outro responde: ela é loira, cabelo bem comprido, bumbum saliente, seios grandes, está usando uma mini saia curtíssima com um top justo decotadíssimo. E a sua, como é? Deixa pra lá, vamos procurar a sua. No céu, São Pedro fala: muito bem, pessoal, vamos organizar a entrada aqui em 2 filas. Vocês homens que sempre dominaram suas mulheres, façam fila aqui, à esquerda. Já os homens que sempre foram dominados por suas mulheres, façam fila à direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estavam enfileirados. A fila dos homens dominados por suas mulheres tinha mais de 2 quilômetros, e a fila dos homens que dominavam suas mulheres tinha apenas um fulano. São Pedro então diz: vocês deveriam ter vergonha. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram dominar por suas mulheres? Apenas um de vocês honrou a sua condição masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele.
São Pedro se vira para o homem solitário na fila e diz: Conte para todos estes homens como você fez para ser o único nessa fila? Olha, São Pedro, eu não tenho certeza, mas foi a minha mulher que mandou eu ficar aqui. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Eu tô devendo para tantas pessoas, e também pro banco, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco me toma. Um sujeito chega no trabalho completamente bêbado. O chefe, então, o chama num canto e lhe dá a maior bronca. Ô, Peçanha, assim não dá, né? Você não pode vir trabalhar nesse estado. O senhor está me mandando embora da empresa? Não, não é nada disso. É que você está caindo de bêbado. Ah, mas foi o oculista que mandou, tá? O oculista mandou? Você tá maluco, Peçanha? Foi sim. Quer ver? Ele então tira uma receita toda amarrotada do bolso e diz: Olha aí, pode ler o que está escrito debaixo dos garranchos do médico. Pinga 3 vezes por dia. 2 homens estavam escalando uma enorme montanha, até que um despenca e caiu. Como eles tinham um rádio para se comunicarem, o que ficou na montanha chama o que caiu e diz: Você está bem, amigo? Quebrou alguma parte do corpo? No que o que caiu responde: Eu estou bem, não quebrei nada não. Que bom! Por que você não subiu de volta, então? É porque eu ainda tô caindo. 2 caipiras estavam pescando num rio na beira da estrada. Perto do lugar onde estavam pescando, eles colocaram uma placa na estrada com os dizeres: O fim está próximo. Mude de rumo antes que seja tarde. Um motorista que estava passando de carro pelo local gritou para os 2: Não me encham a paciência, seus caipiras! Vocês não sabem o que estão falando, que besteira é essa? Pouco tempo depois, os 2 ouviram um barulho muito alto. Um dos amigos falou para o outro: Eu estava aqui pensando, ou você não acha que era melhor se a gente só escrevesse Ponte Quebrada Frente? Canela é o dispositivo do corpo utilizado para encontrar objetos no escuro. Eu não tô brincando. Tava aqui imaginando como deve ser a vida de um cego dentro de casa. Uma mulher convence o marido para irem e assistirem a uma peça de ópera no Teatro Municipal da cidade. Eles então vão, o espetáculo começa e depois de alguns minutos do início, ele sente uma cotovelada. Era sua mulher que diz: Osvaldo, olha que horror! O cara na nossa frente dormiu na poltrona. O marido responde: E você me acordou só para me dizer isso? 2 irmãos caipiras estavam na roça capinando debaixo do sol quente, quando, de repente, na estrada da roça, enguiça um carro muito bonito e desce uma linda mulher. Ela vai até os caipira e pergunta: Os senhores sabem onde tem um hotel por aqui para que eu possa passar a noite? Meu carro enguiçou e eu preciso passar a noite por aqui. Amanhã vou tentar arrumar um mecânico na cidade. Um dos caipiras então diz: Olha, moça, nós aqui não tem esse tal de hotel por aqui, não. O outro, que era muito esperto, vira-se bem rápido para a mulher e diz: Olha, moça, mas não tem problema, não. Nós temos uma casinha bem pertinho, é humilde, mas dá para nós 3 dormir. Amanhã a senhora pode consertar o seu carro e ir embora. A mulher, sem muitas opções, aceitou o convite e foi dormir na casa dos caipiras. Um caipira dormiu em um dos quartos. O outro dormiu na sala e a mulher dormiu num outro quarto. De madrugada, a mulher levantou-se e foi até o caipira que dormia na sala e transou com ele.
Depois ela foi no outro quarto e transou de novo com outro caipira. No dia seguinte, ela foi embora muito agradecida. Passaram-se alguns meses e os dois caipiras lembraram-se da mulher que eles pediu ajuda e disseram um pro outro: Sabe, mano, eu não queria te contar não, mas vou te dizer. Ela transou comigo. É mesmo, mano? Já que você tá falando, comigo também. Inclusive, ela disse pra eu usar essa tarde camisinha pra mim não ficar doente. E você ficou doente, mano? Não fiquei, não. Mas eu vou tirar essa tarde camisinha que já tá me incomodando demais. Dois sujeitos efeminados estavam conversando quando um olhou para a bota do outro e disse: Nossa, que bota mais bonita! Do que ela é feita? O outro sujeito então responde: É de couro do bilau de boi. Mas que depressa o outro disse: Eita, então chuta o meu traseiro! Um certo dia, Joãozinho estava jogando futebol quando, sem querer, quebra a janela do vizinho. Sua mãe vê aquilo e fala: Joãozinho, você vai ficar de castigo no seu quarto sem sair de lá. Tá bom, mamãe. Ela então tranca a porta e a janela do quarto para que ele não saísse de lá de jeito nenhum e então saia para trabalhar. No fim do dia, seu pai e sua mãe retornam para casa e vê que ele estava jogando futebol na varanda da casa. Ela vai até ele e pergunta: Joãozinho, como é que você saiu do seu quarto? Pelo buraco do teto. Assustada com a resposta do filho, ela vai com o seu marido até o quarto dele e vê um buraco no teto. Se desesperam e começam a tampar o buraco. Nisso, a campainha toca e o Joãozinho vai atender. Era o vizinho que pergunta: Cadê seu pai, Joãozinho? Ele tá lá em cima com a minha mãe tampando o buraco por onde eu saí. Dois loucos tiveram alta do hospício e, como tinham muito dinheiro, falam um pro outro: Gaspar, temos que investir em algo que nos dará muito dinheiro. Então, Gaspar disse: Vamos comprar um táxi. Sim, Gaspar, que ideia brilhante você teve! Passados 60 dias, eles não haviam pegado nenhum passageiro. Então, Gaspar disse: Vamos arrumar outro negócio, pois, até hoje, só tivemos prejuízo com gasolina e não pegamos nenhum passageiro. Eles estavam trabalhando juntos. Nível das notícias. Boa! Sua mulher está grávida. Ruim! São trigêmeos. Pior! Você fez vasectomia no ano passado e não contou nada pra ela. Boa! Sua esposa não fala mais com você. Ruim! Ela quer o divórcio. Pior! Ela é advogada. Terrível! Ela tem um caso com o juiz. Boa! Seu filho fica muito tempo trancado no quarto estudando. Ruim! Você encontra várias fitas pornográficas embaixo da cama dele. Pior! Você e sua esposa aparecem na maioria das fitas. Terrível! Em algumas fitas aparece a sua esposa e você não. Boa! Sua filha arranjou seu primeiro emprego. Ruim! De massagista. Naquelas casas que fazem tudo, sabe? Pior! Seus colegas do futebol estão ficando clientes dela. Terrível! Ela está ganhando 10 vezes mais que você e disse que vai reformar a casa e te dar um carro novo. Boa! Você arranjou uma gata super quente para bater papo via chat. Começou no erótico, partiu pra sacanagem e acabou na pornografia pura. Ruim! Não aguentando mais, você resolve revelar a sua identidade. Ela responde que te conhece e que não vai dar para continuar e que você não passa de um canalha. Pior, era a sua sogra. Boa! A empresa vai aumentar os salários dos funcionários. Ruim! O dinheiro do aumento só será possível através da demissão de uma parte do pessoal. Pior, você é um dos que serão demitidos. Terrível! Por justa causa, pois descobriram que aquele diploma seu é falso e o curso que você fez não é reconhecido legalmente. Boa! Você descobriu o telefone daquela super gata que você transava loucamente. Ruim!
Você liga para ela e dizem que ela está hospitalizada. Terrível! Você fica sabendo que ela morreu. Pior, dei AIDS. Um bêbado entra no ônibus e se senta ao lado de uma freira que estava se distraindo com um livro de palavras cruzadas. Ela vê o bêbado que não tira o olho do livro e diz, para provocar: "Ai, é feio e ainda por cima tem um fedor insuportável." O bêbado olha para a freira, olha para o livro e diz: "Olha, se tiver 5 letras, é fiofó." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito chega no boteco e diz pro balconista: "Me serve uma pinga. E serve também uma para todo mundo que tá aqui e uma para você, tá?" O balconista acha legal a atitude do sujeito e serve a cachaça para todos no boteco. Na hora de pagar as cachaças, o sujeito diz que não tinha dinheiro e leva um pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito volta ao mesmo boteco e faz o mesmo pedido do dia anterior. "Me serve uma pinga? Uma para todos os clientes que estão aqui dentro, tá? E pode servir uma para você também." O balconista, então, pensou que depois do pau que o sujeito levou no dia anterior, não seria possível que ele não o pagasse de novo. Novamente, na hora de pagar, o sujeito estava sem dinheiro e levou outro pau do balconista. No dia seguinte, o mesmo sujeito, todo quebrado de tanto levar um pau do balconista, voltou no mesmo boteco, foi até o balcão e falou: "Me serve uma pinga? Uma para todo mundo que está aqui, menos para você. Quando você bebe, você fica muito violento." Certo dia, o Zé e o Tião foram pescar e decidiram alugar uma canoa. Então pegaram a canoa, colocaram-a no rio e saem para pescar. Foram indo, até que pararam em um lugar e não conseguiam pescar nada. Foram remando novamente até outro local e até que o Zé começou a pegar bastante peixes. Ele então fala para o Tião: "Tião, marque seu lugar que amanhã nós voltamos aqui, tá?" Tião então marcou o local para que no dia seguinte eles voltassem lá. Quando estavam voltando, o Zé pergunta para o Tião se ele havia marcado o local, que diz: "Marquei sim, bem na pontinha da canoa." Zé então se vira para o Tião e diz: "Você é burro mesmo, né, Tião? E se amanhã nos dão outra canoa?" Num avião estavam 3 sujeitos, sendo que um deles era meio bobão. O avião estava caindo e eles tinham que se salvar. Os 2 sujeitos mais espertos pularam de paraquedas, mas o bobão não conseguiu fazer o seu paraquedas funcionar. Ele fica desesperado e quando olha para o chão do avião, vê um potinho, passa o controdo nos cabelos e pula assim o paraquedas mesmo. Ele cai lá de cima e se esborracha lá embaixo. Curiosos, os homens que estavam lá embaixo foram para perto dele conferir por que ele tinha pulado sem o paraquedas. Então eles viram o potinho na mão dele. Pegaram o pote e leram: "Creme para quebra de cabelos." Depois de um dia inteiro de caminhada, um caçador e seu guia chegam finalmente ao pico de uma montanha muito alta. Montam um acampamento e à noite, em torno de uma fogueira que fizeram, conversam. "Estava pensando, Bernardo, você é um grande guia e me passa muita confiança, mas fiquei pensando em uma coisa à tarde. Se por um acaso eu sofresse algum acidente ou ficasse doente, como você faria para me levar de volta para a cidade? Já pensou nisso? Eu tenho quase 100 quilos." "Não vejo nenhum problema não, patrão. O senhor sabia que no ano passado eu desci sozinho esta montanha, levando nas costas um javali de quase 240 quilos?"
240 quilos? Sozinho? Como é que você fez isso, Bernardo? Bom, eu tive que fazer umas 10 viagens. A secretária de um alto executivo nota que ele estava com a braguilha aberta numa reunião e toda sem jeito tenta lhe avisar. Doutor, o senhor esqueceu a porta da sua garagem aberta. Ele fechou rapidamente a braguilha e disse com malícia: Por acaso a senhora viu a minha Ferrari vermelha? Não vi não, senhor. Tudo que vi foi um fusquinha vermelho e desbotado, e com os 2 pneus dianteiros totalmente murchos. Um rapaz que era muito ciumento pergunta para a namorada que acaba de sair do médico. Ele perguntou o que você estava sentindo? Sim, querido, ele perguntou. Ele falou da sua boca? Ah, sim, querido, ele falou sim. Ele falou dos seus seios? Claro que sim. Ele falou das suas pernas? Ah, falou sim. E do bundão, ele falou? Ah, de você ele não falou nada não. Guilhermino chega no trabalho com as 2 orelhas enfaixadas com esparadrapo. Se os colegas então perguntaram: O que foi isso, Guilhermino? Eu estava assistindo futebol e a minha mulher estava passando roupa ao meu lado. Nisso o telefone tocou e eu estava tão entretido com o jogo que confundi o ferro de passar roupa com o telefone. Seus colegas riram e perguntaram: E a outra orelha? Pois é, assim que eu desliguei, o telefone tocou de novo. O menino estava brincando com uma bexiga cheinha, quando a mesma caiu dentro da privada da casa. Com nojo de pegá-la, o moleque acabou deixando a bexiga ali mesmo e parou a brincadeira. Pouco depois, o pai do menino entra no banheiro pronto para dar aquela cagada. Com o celular na mão, ele não percebe que havia uma bexiga dentro do trono e se senta. Ele então começa o serviço e, durante a navegação no celular, vai descarregando a merda. Algum tempo depois, o homem se levanta e vê a privada com merda até o talo e leva aquele susto. Meu Deus! Eu caguei muito! Quanta merda tem aqui? Atordoado, ele liga para o seu médico e explica a situação. O médico avisa que vai até a casa do sujeito para tratar o caso ao vivo. Chegando lá, o médico é levado para ver o merdeiro todo. Ele também se assusta e diz: Cruzes! Mas a merda cobriu todo o vaso. Deve ter te sujado toda a bunda. Sem piadas, por favor, doutor. Estou desesperado. O senhor pode me dizer o que eu tenho? Eu ainda não sei. Preciso pedir um exame de fezes para ver. O médico tira uma espátula da bolsa para coletar um pouco das fezes, mas assim que toca no bosteiro, a bichinha estoura e voa a merda para tudo que é lado. O médico olha para o homem, ambos recobertos de merda, e diz: Sinceramente, já vi muita coisa na vida, mas nunca tinha visto um peido com casca. Uma senhora muito rica ia todos os anos ao hospital de idosos da cidade. Ela então escolhe uma enfermaria para visitar e conversa com os que estavam ali internados. Naquele ano, foi escolhida a enfermaria C, e lá havia um corredor enorme com umas 50 camas. A mulher começou pela cama mais próxima da porta e perguntou: Qual o seu nome, meu senhor? José da Silva, madame. Qual a sua doença, seu José? Eu tenho hemorroidas, responde o velhinho. E qual o seu tratamento? Pinceladas de mercúrio. Qual o seu maior desejo, seu José? Ficar curado logo, minha senhora. Ela, então, cumprimenta o doente e parte para a segunda cama, onde ocorre o mesmo diálogo, com outro velhinho. Nome, doença e o tratamento a ele dado. Por coincidência, com exceção do nome, as respostas se coincidem. Todos tinham hemorroidas e todos eram tratados com pinceladas de mercúrio.
Ela já estava cansada de tanto ouvir aquilo, mas seguiu pelas camas restantes, até que na última cama havia um velhinho que mudou tudo. Qual o seu nome? Nivaldo Constantino. E qual sua doença, seu Nivaldo? Minhas amígdalas estão inflamadas, minha senhora. Qual o seu tratamento? Pinceladas de mercúrio. E qual seria seu maior desejo? Eu queria um pincel só para mim. Um casal chega na lua de mel, tranca-se no quarto e a noiva fala: Querido, tenho uma coisa para te falar. Fala, benzinho. Você sabe por que eu quis casar virgem? Era porque eu tenho vergonha dos meus seios. Eles são muito pequenos. Mas, querida, eu não me importo com isso. Já que tocou no assunto, eu também tenho uma coisa para te confessar. O que é, querido? Você sabe o porquê eu nunca insisti com você antes do casamento? Não sei não. Por quê? É por causa do tamanho do meu bingolim. Ele é igual a um recém-nascido. Ele é pequenininho? Não, querida. Tem uns 50 centímetros e pesa uns 4 quilos. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Joãozinho, Pedrinho e Juquinha apostavam para ver quem tinha uma melhor memória. Pedrinho então fala: Eu consigo me lembrar perfeitamente do tempo que a minha mãe me dava de mamar. Se eu fecho os olhos, eu sou capaz de sentir o calor do peito dela. Juquinha logo diz: Isso não é nada. Eu já me lembro do dia em que eu nasci. Era um túnel bem escuro e o médico me puxou pelas pernas. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: Mas isso não é nada, pessoal. Eu me lembro de ter ido num piquenique com o meu pai e voltado com a minha mãe. Um sujeito estava desempregado e arrumou emprego numa empresa de construção. Num belo dia, o chefe dele o chama e fala: Você pode ir e medir o comprimento daquele mastro do pátio? Alguns minutos depois, lá estava o sujeito com chaves, martelos e uma picareta, tentando arrancar o mastro do chão. Um colega vê aquilo, vai até o sujeito e fala: Por que não usa uma escada? O sujeito balança a cabeça e diz: Depois dizem que eu sou burro. Ele mandou medir o comprimento e não a altura, né? Um louco estava voltando para o hospício de ônibus que estava completamente vazio e senta-se num banco qualquer. De repente, começa a chover e ele percebe que havia se sentado debaixo de uma goteira. Mas fica ali sentado, firme e forte, com a água pingando na sua cabeça. Depois de algum tempo, o cobrador que observava aquilo pergunta: Meu senhor, por que o senhor não troca de lugar? Eu já pensei nisso. Mas eu vou trocar com quem? Um sujeito chega em casa 3 horas depois do horário que sempre chegava e diz: Querida, você nem imagina o que me aconteceu. O que foi, querido? Eu saí do trabalho e passei no shopping para dar uma olhada, e quando estava no meio da escada rolante, acabou a força. Fiquei quase 2 horas de pé, parado, esperando a força voltar. Como você é desligado, querido? Por que não se sentou? Uma mulher, extremamente ciumenta, vai a uma cartomante para saber o seu futuro. A cartomante então diz: Eu tenho 2 notícias ruins, minha senhora. O seu marido tem uma amante, e a senhora vai ficar viúva muito em breve. Então, vê aí se eu vou ser absolvida! 2 amigos se encontram no boteco e um diz ao outro: Você sabia que o Valdemar está hospitalizado?
Não pode ser. Ainda ontem eu o encontrei num baile e o via dançando com uma loira lindíssima. Pois é, a mulher dele também viu. Um grupo de pessoas estava visitando um museu de história. Eles param diante de um esqueleto e perguntam ao guia: "De quem é esse esqueleto aí?" "Este esqueleto é de Pedro Álvares Cabral, um grande navegador português." "E esse esqueleto menor do lado?" "Ah, é o esqueleto de Pedro Álvares Cabral quando era criança." Um maluco bate no balcão e grita: "Me dá um bolinho de carne e um guaraná!" O atendente então responde: "O senhor é louco, não é?" "Como é que sabe? Foi por causa do bolinho de carne ou do guaraná?" "Não, senhor. Não foi nenhum dos dois. É que aqui é um banco." Alexandrino teve um filho e foi registrá-lo no cartório da cidade. O escrivão então fala: "Que nome o senhor gostaria de dar ao seu filho?" "Arquibancada do 15 de Piracicaba." "Mas como Arquibancada do 15 de Piracicaba? Você não sabe que esse tipo de nome é proibido para colocar em pessoas? Seu filho não pode ter esse nome." Alexandrino, inconformado, diz: "Mas por que não? É um nome normal como qualquer outro. Meu outro filho mesmo tem um coleguinha com um nome semelhante a este." "Seu Alexandrino, isso é proibido e eu não posso fazer isso." "Mas me diga, qual o nome do coleguinha de seu filho?" "Geraldo Santos." Piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um agricultor americano e outro brasileiro conversam. "Qual é o tamanho da sua fazenda?" pergunta o americano. "Olha, para os padrões do Brasil, a minha fazenda tem um tamanho razoável. Ela tem 30 alqueires." "E a sua? Qual o tamanho dela?" pergunta o brasileiro ao americano. "Olha, eu saio de casa logo cedo, ligo o meu jipe e no meio-dia ainda não percorri a metade da minha fazenda." O brasileiro faz uma cara feia e responde: "Pois é, eu já tive um carro desses aí. É uma merda." Uma louca escreve uma carta para o seu filho, que dizia: "Meu querido filho, te escrevo algumas linhas apenas para você saber que ainda estou viva. Escrevo devagar, pois sei que não consegue ler rápido. Não vai reconhecer a nossa casa quando voltar, pois a gente se mudou. Não te posso mandar nosso novo endereço, porque a família que morava aqui levou o número da casa com ela. Compramos uma máquina de lavar roupas, mas não funciona direito. Na semana passada, eu coloquei 10 camisas nela, puxei a cordinha e nunca mais as vi. Sobre o seu pai, ele arranjou um bom emprego. Tem 1000 homens debaixo dele agora. Ele é o mais novo coveiro do cemitério. O seu tio Valdemar se afogou na semana passada no depósito de vinho, lá na adega da cooperativa. Alguns amigos tentaram salvá-lo, mas você sabe, né? Ele era teimoso e lutou bravamente contra todos. O corpo dele foi cremado, mas levou 3 dias para pagar. Na quinta-feira, eu fui no médico e o seu pai foi comigo. O médico colocou um pequeno tubo na minha boca e me disse para não falar nos próximos 10 minutos. Seu pai então quis comprar o tal tubo do médico, mas ele não quis vender. Esta semana só choveu 2 vezes por aqui. Na primeira vez, choveu durante 3 dias e na segunda durante 4 dias. Na segunda-feira teve tanto vento que uma das galinhas botou o mesmo ovo 3 vezes.
Recebemos uma carta do banco que informava que se o último pagamento do enterro da tua avó não for feito no prazo de 7 dias, vão devolvê-la. Olha, meu filho, se cuida, tá? Um beijo da sua mãe. Era para te mandar um dinheiro, mas como eu já tinha fechado o envelope, não consegui mandar. Mas olha, fica para a próxima, tá? Dois caipiras que estavam brigados e zangados um com o outro há muito tempo se cruzam numa estrada da fazenda. Um deles levava um gado amarrado e o outro logo diz: "Vai passear com o boi?" O outro, muito admirado, responde: "Mas que audácia, compadre! A gente não se fala há tanto tempo? Não tá vendo que isso não é um boi, não? É uma vaquinha leiteira. Além de cara de pau, é burro." O outro caipira logo responde: "Eu não falei com você, e sim com a vaca." Um caçador entra no boteco depois de um dia de caça e diz para um sujeito: "Hoje eu peguei 90 coelhos, 150 perdizes e 350 sabiás." O sujeito, sem perder tempo, fala: "Então o senhor é como eu." "Ah, então o senhor também é caçador?" "Não sou não, sou mentiroso também." Uma empresa de aviação estava precisando de mais um piloto para sua frota de aviões e decide colocar um anúncio no jornal. Num belo dia, aparece um sujeito na empresa para fazer uma entrevista. "O senhor tem brevet para pilotar um avião?" "Tenho o quê?" "O senhor sabe pilotar aviões?" "Não, senhor." "Sabe alguma coisa de coordenadas de voo?" "Não, senhor." "Sabe ao menos falar inglês?" "Não, senhor." "Então, o que é que o senhor veio fazer aqui?" "Eu vim dizer para vocês não contarem comigo para a vaga." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Um sujeito entra num trem e se senta ao lado de um senhor muito bem vestido. O sujeito começa a olhar para o senhor e pergunta: "Por acaso o senhor nunca apareceu na televisão?" "Sim, eu costumo ir a muitos programas de cultura geral e por isso o senhor deve me conhecer." O senhor aproveita depois e diz: "Olha, como a viagem vai ser longa, você por acaso não quer fazer um jogo comigo?" "Pode ser sim," respondeu o sujeito. "Vamos fazer assim, então. Como eu tenho mais cultura, você me faz uma pergunta sobre um assunto qualquer. Se eu não souber responder, dou-lhe $100. A seguir, faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta, você só me dá $1. Concorda?" "Vamos sim," respondeu o sujeito. O senhor então disse que começa fazendo uma pergunta. Lá vai a primeira pergunta. Qual o nome do escritor que escreveu Os Lusíadas? O sujeito começa a pensar e, passados alguns minutos, diz: "Não sei não." "Fácil. A resposta é Luís de Camões. Me dá $1 e pode me fazer uma pergunta qualquer." "Tá bom. Tome aqui o dinheiro." "Bom, qual é o animal que de dia tem 4 patas e de noite tem 5? O senhorzinho pensou e disse: "Olha, essa eu não sei não. Então me dê aqui os $100. "Claro, pegue aqui. Mas agora me diga, que animal é esse?" Não faço nem ideia. Tome aqui $1. Uma menininha vai até a sua mãe e pergunta: "Mamãe, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas?" "Não sei, minha filha. Mas isto é algo que sua avó sempre fez." Ela então vai até a sua avó e pergunta: "Vovó, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas?" "Não sei, minha netinha." "Mas isto é algo que sua bisavó sempre fazia." Ela vai até a bisavó e pergunta: "Bisa, por que a senhora sempre que frita linguiça, a senhora corta as pontinhas?" A bisavó então fala: "Meu Deus, vocês ainda não compraram uma frigideira maior?" Num trilho de trem próximo ao hospício,
um rebanho com 40 vacas andava junto à linha férrea. Do nada, um trem apareceu e atropelou 5 vacas. O diretor do hospício ficou sabendo e foi até o local. Perguntou então para um dos loucos que presenciou a cena como tinha acontecido o acidente. O louco então falou: "Olha, diretor, as vaquinhas tiveram na verdade muita sorte. Se o trem viesse de atravessado, atropelava todas elas." 2 sujeitos acabam de assaltar um banco muito grande. Param o carro uns quilômetros à frente e um diz para o outro: "Vamos contar o dinheiro agora?" "Que nada, Mel! Vamos esperar que digam no noticiário mais tarde." Um louco que acabou de ter alta no hospício arrumou um emprego como piloto de avião, numa companhia qualquer. Num certo voo, o avião teve um problema e um dos motores para, e o louco, através do rádio, diz para os passageiros: "Senhores passageiros, devido a um problema técnico, vamos chegar ao nosso destino com meia hora de atraso." Passados alguns instantes, um outro motor do avião também para, e novamente o piloto diz aos passageiros: "Senhores passageiros, lamento informar, mas vamos chegar com 1 hora de atraso ao nosso destino." Mais alguns minutos se passam e todos os motores param. O piloto, com uma calma incrível, diz aos passageiros pelo rádio da aeronave: "Ai, senhores passageiros, lamento informar, mas vamos passar o resto da noite no ar." Um sujeito viajava num trem meio vazio e, de repente, lhe dá uma grande vontade de cagar. Vai para o banheiro, mas estava trancado. E ele então decide aliviar-se no corredor mesmo. Entretanto, o coletor de passagens passava por lá e diz: "Sinto muito, mas vai ter de me acompanhar e vou ter que dar o parte para o chefe do trem." Ao que o sujeito responde: "Com certeza, e por mim pode dar até toda a merda para ele." 2 malucos se encontram na oficina do hospício e um diz pro outro: "E aí, tá como um marceneiro agora, é?" "Está sim, mas ando meio intrigado." "Mas por quê?" "É que eu perdi um dos dedos e não sei o motivo." "Nossa! E o que você estava fazendo para perder o dedo?" "Nada de especial. Eu estava mexendo aqui nesta serra rotativa e quando botei o dedo para ela parar assim desta maneira... Olha! Perdi mais um." Um sujeito vai no médico e ele lhe receita uns supositórios que ele prontamente passa numa farmácia e os compra. Algum tempo depois, ele retorna ao médico, que lhe pergunta: "Então, como o senhor tem passado?" "Olha, doutor, é muito difícil para engolir aqueles comprimidos. Eles são muito grandes." "Mas você toma-os pela boca?" "Mas é claro que sim! O senhor queria que eu os enfiasse no redondo, é?" Dizem que um caipira se casou com uma francesa e do casamento nasceu um filho, o qual deram o nome de Jesuíno. G da parte da mãe, suíno da parte do pai. Um sujeito diz para sua mulher: "Querida, prepara uma roupa para mim, que eu quero tomar banho e depois tratar dos negócios na empresa, tá?" A mulher prepara a roupa e as coloca no banheiro para ele. O sujeito começa a tomar seu banho e logo grita: "Querida, me traz meu shampoo aqui, né?" "Mas, querido, o shampoo está aí no banheiro." "Mas este aqui é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça." 2 amigos estavam numa piscina, quando um deles sobe numa prancha e o outro diz: "Nossa, Zé, você parece uma águia." "Por que, Nestor? É por causa do meu peito musculoso?" "Não, Zé, é por causa das suas unhas." Num belo dia, um caipira ia para a capital de ônibus e lembrou-se de levar o seu cachorro de estimação. Quando chegou na rodoviária,
não deixar o cachorro entrar no busão, porque animais não eram permitidos nos transportes públicos. Como solução, ele amarrou o cachorro com uma corda pelo pescoço no para-choque traseiro do ônibus. Quando eles chegaram na capital, desceu do ônibus e foi pegar o cachorro. Mas ele estava desmaiado e com a língua de fora. O caipira vê aquilo e fala: "Ah, tá rindo, é? Na próxima vez você vem a pé!" A sogra de um sujeito é levada para o hospital em estado grave. Depois de examiná-la, o médico informa ao sujeito: não temos esperanças. O sujeito então pergunta: "Doutor, então ela não vai sobreviver?" "Não, ela vai sim." Uma senhorita estava em sua aula de golfe, mas estava se saindo como sempre muito mal. Ela estava jogando a bola para as árvores com um taco, e o instrutor, que já estava desesperado, disse: "Acho que o problema é com o gripe do seu taco. A senhorita devia agarrá-lo com mais leveza. Imagine que o taco é o bingolim de um homem." A senhorita pensou nisto por um instante, pegou no taco e bateu na bola de golfe, que voou lindamente pelo gramado e rolou até o buraco, acertando-o em cheio. O instrutor ficou surpreso e disse: "Nossa! Essa foi uma tacada genial! Mas da próxima vez pegue o taco com as mãos e não com a boca, tá?" Lançaram um cinema a 180 graus por aqui. Houve uma grande festa e todas as pessoas queriam ir na primeira sessão. No fim do filme, ninguém saía. E então o dono foi ver o que estava acontecendo. Estavam todos desmaiados. Ele então fez uma segunda sessão. E no fim, também estavam todos desmaiados. Ele faz então a terceira sessão. E todos estavam desmaiados. O dono do cinema então falou: "Ai, merda. Assim não dá. Vou ter que diminuir a temperatura." Um sujeito estava como um rei no cinema, na maior folga. Pernas na poltrona da frente, os cotovelos nos bancos dos lados. Enfim, tudo à vontade. O gerente do cinema é acionado e chega perto do sujeito e diz: "Que folga, né, meu? Não quer uma pipoca e um refrigerante?" "Não, não quero não. Eu quero uma ambulância. Eu caí lá de cima." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Era de noite no hospício e os loucos estavam assistindo televisão. Um dos loucos observa o aquário e os outros assistiam à televisão sem piscar. Então o louco que observava o aquário pergunta: "Vocês trocaram a água dos peixes hoje?" Um dos loucos que assistia à TV então diz: "Ainda não. Eles ainda nem beberam a que eu coloquei ontem." 2 sujeitos foram para a Itália e ficam muito admirados quando entram no Coliseu de Roma. Nossa, que coisa mais linda! É mesmo, cara. Imagina só quando eles acabarem. Um casal que ia ter um filho estava passeando pela China. Chegaram num lugar que se chamava Lago dos Nomes, porque os chineses jogavam uma pedrinha na água e descobriam o nome que dariam à criança pelo barulhinho que a pedra fazia ao tocar a água do lago. Um chinês que estava na margem jogou uma pedrinha que fez o barulho Tin Chan Yan. O filho dele iria ter este nome então. Um outro chinês jogou uma pedrinha que faz
Tim To-yan. Ele fica todo feliz e vai correndo para casa contar o nome do filho para a esposa. Então, o marido, impressionado, resolveu tentar. Escolheu uma pedrinha polida, limpou-a e a jogou no lago. Quando a pedra bateu na água, ela fez chimpanzé. 3 sujeitos entram no boteco e começam a conversar. Amigos, eu acho que a minha mulher está me traindo com um pedreiro. Mas por que você acha isso? Ontem eu achei uma marreta debaixo da cama. E a minha mulher que está me traindo com um empregado de limpeza. Nossa, amigo, por quê? Hoje mesmo eu encontrei um esfregão debaixo da cama. Ai. Isso não é nada, diz o terceiro amigo. E é minha esposa que está me traindo com um cavalo. Os outros 2 amigos ficam em choque e perguntam: como assim? Sim. Na semana passada, eu achei um jockey debaixo da nossa cama. Um brasileiro entra numa loja na Argentina e fala: queria um penico, por favor. O argentino responde que não tinha penicos. Então o que é aquilo? Fala o brasileiro, apontando para a prateleira com um monte de penicos. Ah, aquilo são brasileiros. O brasileiro fica puto e fala: então quero um brasileiro. Pequeno ou grande? Pode me dar um que caiba uns 3 quilos de argentinos? Um louco entrou num avião que ia para a Europa. Só que o louco deu uma de esperto, porque ele comprou uma passagem da classe econômica e se sentou na primeira classe. Quando a aeromoça percebeu aquilo, foi até o homem. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O louco então diz: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. A aeromoça então chama um comissário de bordo para tentar convencer o homem a sair dali. Meu senhor, o seu lugar é na classe econômica e não na primeira classe. O senhor tem que mudar de poltrona. O louco torna a falar: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. O comissário de bordo e a aeromoça então foram chamar o comandante do avião para tentar convencer o homem a sair dali. O comandante do avião então chegou, olhou para a cara do homem e disse-lhe algo no ouvido, que fez o louco correr e se sentar na classe econômica. A aeromoça e o comissário de bordo ficaram abismados e perguntaram para o comandante: o que o senhor disse para o homem para que ele se levantasse? O comandante então disse: eu simplesmente disse-lhe que a primeira classe não ia para a Europa. 2 bêbados andavam sobre uma ponte, quando um deles se desequilibra e cai no rio. Imediatamente o outro bêbado foi pedir socorro, mas quando o tiraram da água, ele já estava morto. Como é que ele está? Perguntou o outro bêbado aos bombeiros. Ele bebeu muita água e, infelizmente, faleceu. Tá vendo? Bebeu água pela primeira vez e morreu. Um bêbado estava sentado no boteco, tomando umas, quando de repente viu um funeral passando e pensou: vou até lá ver quem bateu com as botas. Quando ele chegou perto do funeral, a viúva gritava: lá se foi meu marido! Ele vai para onde não tem televisão, vai para onde não tem cama, vai para onde não tem luz, vai para onde não tem arroz com feijão, vai para onde não tem vinho. E você, que gostava tanto destas coisas, vai para onde não tem nada disso. O bêbado então grita: pronto, só falta levar este cara para minha casa. Um bêbado entra num ônibus, vê uma senhora sentada e diz: por que a senhora passou tanta maquiagem? Ora, para ficar mais bonita. E por que não ficou? Um bêbado entra num banco e pede um copo de vinho.
O empregado logo diz ao bêbado: um copo de vinho? Mas o senhor sabe onde é que está? O senhor não sabe ler, não? Aqui é o Banco Pinto e Sotomayor. É mesmo isso que eu quero. Branco, tinto e do melhor. 3 bêbados estavam discutindo que se fossem o presidente do país, qual seria o preço da cachaça. O primeiro então fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça custava $5. Eita, é muito caro, responderam os outros 2. O segundo fala: eu, se fosse presidente, o litro da cachaça ia custar $1. É muito caro, responde o terceiro bebum, que então fala: se eu fosse presidente, o litro da cachaça ia custar apenas 50 centavos. É isso aí! Responderam os outros 2 cachaceiros e logo fizeram a festa. Se abraçaram e logo caíram como bosta no chão. Um dos bêbados então fala: puxa, logo agora que eu tava gostando deste governo, ele caiu. Um carro da polícia persegue outro carro em alta velocidade. Quando a polícia consegue fazer com que o carro pare, o policial percebe que ao volante estava um senhor muito bêbado. O policial então pergunta: o senhor não viu as setas, não? O homem então responde: setas? Que setas? Eu nem sequer vi os índios. 2 bêbados entraram num trem e confundem o pegador de passagens com um oficial da marinha que estava ali sentado, entregando-lhe as 2 passagens. O oficial pega as passagens e diz: deve haver algum engano aqui. Eu não sou o conferente das passagens. O senhor não é o conferente? Não, senhor. Eu sou o oficial da marinha. E então um dos bêbados diz para o outro: eita, entramos por engano num barco. Um maluco estava no hospício passando cera pelo seu corpo quando aparece o enfermeiro que pergunta: posso saber o que o senhor está fazendo? Não tá vendo? Tá esfregando cera no corpo. Cera? Pra quê? Os doidos daqui são doidos varridos. Eu já quero ser doido encerado. Num hospício, um dos doidos estava sentado no banquinho, segurando uma vara de pescar mergulhada num balde com água. O médico passa por ele e pergunta: o que o senhor está pescando? Ai, otários, doutor. Já pegou algum? Ai, o senhor é o 5º. No fim do dia, um louco estava andando com uma escova de dentes amarrada por um cordão pelos corredores do manicômio. Ele então passa por um enfermeiro que lhe pergunta: está passeando com o seu cachorrinho? Eita! Não tá vendo que isto é uma escova de dentes e não um cachorro? Depois eu é que sou doido! Diz o maluco resmungando e saindo de perto do enfermeiro. Passado alguns minutos, ele se vira para trás e diz: anda, Totó, que já conseguimos enganar mais um. Na escola, a professora pergunta para o Joãozinho: diga o que você entende por objeto transparente. Ele então diz: é um objeto através do qual se pode ver. Muito bem, dê-me um exemplo de um objeto transparente, então. O buraco da fechadura. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Num manicômio, um sujeito vai visitar um parente distante e aparece um louco com uma faca na mão, que sai correndo atrás dele. O sujeito entra em pânico e começa a correr de medo. Ele correu, até que chegou num corredor que não tinha mais saída. O maluco encosta a faca no pescoço do sujeito e diz: te peguei, tome aqui a faca e agora você corre atrás de mim, tá? Um sujeito meio maluco vai até o consultório do médico e diz: doutor, eu estou desesperado. Eu acho que sou 3.
Não sei mais o que fazer. Calma, meu senhor. Deita aí que nós 7 vamos resolver o seu problema. Nivaldo entrava no escritório às 9 da manhã, quando na calçada, próximo à porta do seu trabalho, vê um cara de joelhos e ouvido colado a uma tampa de bueiro. Como ele já estava atrasado, não conseguiu saber mais sobre aquela cena. Já tinha esquecido da coisa quando, na hora do almoço, ele sai para comer algo e lá estava o mesmo cara, na mesma posição e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele ficou intrigado, mas como a hora do almoço era curta, ele não para e segue em frente. Quando ele voltou, o mesmo cara estava no mesmo local. Parecia que ele nem tinha mexido. Ele estava dando socos na tampa, como se averiguasse algo. Às 6 horas, Nivaldo saiu do escritório e quase tropeçou no cara. Ele estava no mesmo local, estático e com o ouvido colado na tampa do bueiro. Ele não aguentou e fala: "Amigo." "Shh!" diz-lhe o cara, pondo o dedo à frente do nariz. "O que foi?" perguntou Nivaldo. O cara ficou aflito e lhe faz sinais para que baixasse a voz. Só havia uma coisa a fazer, e Nivaldo ficou de joelhos também e encostou o ouvido na tampa do bueiro, onde o cara tinha estado o dia todo. Passaram-se 1 minuto, 2, 3, e Nivaldo então se levanta e fala: "Olha, meu amigo, eu não ouvi nada." O cara então fala: "E o mais estranho é que tem sido assim o dia todo." Um velhinho estava de 4 no chão procurando algo e chega uma pessoa perto dele perguntando: "O senhor perdeu alguma coisa?" "Perdi sim, meu filho. Um caramelo." "Mas o senhor está aqui de 4 há tanto tempo por causa de um caramelo? Qual a importância pode ter um caramelo?" "É que os meus dentes estão grudados nele." Um fisiculturista estava se olhando no espelho e repara que está todo bronzeado, menos o seu bingolim. Resolve então ir para a praia, se enterrar na areia e deixar de fora apenas o seu bingolim. Passam 2 velhinhas e uma diz para outra: "Olha para isto, feliz bela. Não tem lógica neste mundo mesmo. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha medo disto. Já aos 20 anos, eu andava curiosa sobre isto. Aos 30 anos, eu perseguia isso. Quando eu fiz 40 anos, eu perdi o interesse nisso. Aos 50, eu cheguei a pagar por isto. Aos 60 anos, eu cheguei a rezar por esta coisa. Nos 70 anos, até cheguei a esquecer disso. E agora, que já tenho 80 anos, estas porcarias até crescem na areia?" Quando os velhinhos fizeram 50 anos de casados, a mulher pediu ao marido para irem passar a noite do aniversário no mesmo hotel onde haviam passado a noite de núpcias. Ele concordou e lá se foram. Eles chegam no hotel e ela quis um jantar especial no quarto, o mesmo da noite de núpcias que tiveram. O marido concorda com aquilo e liga para o restaurante do hotel pedindo a comida. Durante o jantar, ela ficou toda à vontade e, a certa altura, ela se debruça sobre a mesa e diz para o marido: "Meu querido, sinto um calor muito forte no peito, daqueles como eu não sentia há 50 anos aqui neste mesmo hotel." O marido olha para a esposa e diz: "É que você tá com as mamas dentro da sopa, querida."